Boa noite. Que grande alegria é para nós estarmos adorando ao Senhor, poder cantar louvores para Ele, poder apresentar a Ele o nosso culto, a nossa alegria, a nossa gratidão. Tudo isso para nós é motivo de muito prazer. Na verdade, chegará um tempo em que nós faremos isso com perfeição, na glória. Todos os redimidos estarão lá e será um louvor perfeito, uma adoração perfeita. As limitações do pecado não mais existirão. Hoje nós temos as limitações por causa do problema de saúde. Graças a Deus que podemos voltar a fazer cultos presenciais. Isso é uma tão grande satisfação. Que nós possamos fazer isso hoje à noite da melhor maneira, que possamos cantar da melhor maneira, que possamos adorar, ouvir a palavra e a palavra ser pregada da melhor maneira, que tudo que viermos a fazer seja feito assim, da melhor maneira para o nosso Deus. No Salmo 71, já nos últimos versículos desse Salmo, o salmista diz assim, a partir do verso 20: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Quanta beleza e que convite poderoso para que cantemos ao Senhor. O salmista nos diz: os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. O grande motivo, a grande razão da alegria do salmista é porque ele foi redimido. Nós também. Vamos cantar? Vamos cantar com alegria. Vamos expressar ao nosso Deus que nós o amamos, cantando louvores a Ele. Vamos orar? Logo depois da oração, cantaremos o primeiro cântico, Tu és Deus. Davi, senhora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, agradecemos por esse culto que se inicia, agradecemos por poder estar aqui hoje, louvando ao Senhor, por podermos estar aqui hoje para ouvir a Sua palavra. Que o Senhor venha estar nos abençoando e que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o primeiro cântico, Jesus em Tua Presença. Vamos ficar de pé, irmãos. Jesus em Tua Presença. Perfeito, pessoal. Ficou muito bom. Ficou bom. 1, 2, 3. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Para te dar o louvor que é devido. O louvor que é devido ao nosso Deus é o perfeito louvor. Que nós possamos dar ao nosso Deus o nosso melhor, aquilo que está ao nosso alcance dar. Cantar com todo o entusiasmo que nós pudermos, cantaremos Não Sei Porquê. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que o meu Senhor virá na glória
sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Mas eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso. Louvado seja nosso Deus. Vamos orar, louvando a Deus e também já colocando o momento da palavra do nosso Deus. Pedir que nosso irmão Leandro nos conduza numa palavra de oração. Seguiremos com a exposição da palavra do nosso Deus hoje à noite. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem nos concedido dia a dia. O Senhor tem sido o nosso provedor, o nosso sustentador, aquele que tem nos guiado pelo caminho, aquele que tem nos conduzido a uma vida de santidade. O Senhor que tem nos feito perseverar, Pai, na sua fé, na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que esse culto ele chegue ao Senhor como aroma agradável, que tudo que seja feito aqui tenha um único propósito e finalidade, a tua glória, a tua exaltação. Que esses louvores que nós entoamos aqui, Pai, com as nossas gargantas possam chegar ao Senhor, Pai, de uma forma que agradável, louvores que de fato exaltam o teu santo nome, o seu nome que é santificado, Senhor. Abençoe cada um de nós, guia os nossos corações, para que nós possamos absorver o máximo da palavra que será exposta aqui. Que o Espírito Santo que atua em nós, atue também em nosso intelecto, nos fazendo nos moldando conforme a tua palavra, nos fazendo entender, compreender as tuas sagradas letras, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Queridos, fiquem ainda de pé, só enquanto lemos a passagem da exposição de hoje à noite. Peço que vocês abram para a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 16 até o verso 21. Primeira de João, capítulo 4, o verso 16. Eu realmente vou ler da parte B desse versículo 16. Leremos até o final do capítulo. Imagino que os irmãos já acharam. Vamos então prosseguir com a leitura. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Queiram sentar, irmãos. Meus queridos, estamos na exposição de 1 João, e João nos apresenta aquilo que pode ser chamado de os testes da vida. Uma gama de estudiosos tem entendido que essa é a melhor definição ou o melhor título para a primeira carta de João, os testes da vida.
Tem algumas outras propostas que são interessantes. Parece que João está lutando contra separatistas. Lá no capítulo 2, João fala de alguns que saíram do meio, e João disse: saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Na verdade, um certo estudioso propõe que o tema de 1º, 2º e 3º João é um tema bem unificado, e João está, em certa medida, protegendo a igreja contra esses separatistas que antes estavam dentro, depois estão de fora e depois parece que assumiram ou ganharam em alguma medida a relevância com aquele personagem chamado Diótrefes, lá em 3 João. Mas bem, um fato que é incontestável quando nós estamos lendo as epístolas de João é que essa temática do amor, ela se sobrepõe, ela se destaca, ela é perceptível, ela é palpável. E, na verdade, nós encontramos alguns ciclos dentro de 1 João. Ciclos em que a ênfase é o amor, ciclos em que a ênfase é a pessoa de Cristo, o que entendemos sobre Cristo, especialmente aqui em 1 João, sobre a humanidade de Cristo, já que parece que João estava escrevendo contra gnósticos, contra uma heresia chamada de seretianismo e algum tipo também de docentismo inicial, aqueles que diziam que Jesus parecia ter sido humano, mas na verdade nunca foi humano. Então João está atestando verdades acerca do Senhor Jesus, e também João está insistindo que o cristianismo verdadeiro, ele não é apenas um cristianismo de credo, é um cristianismo de prática. Não adianta apenas dizer que estamos na luz, temos que andar na luz, temos que guardar os mandamentos. O cristão é aquele que é praticante do amor. Ele não apenas tem discursos bonitos, agradáveis, palavras que encantam as pessoas, mas eles têm ações que de fato identificam eles com Jesus, porque Jesus foi esse que tanto ensinou como também viveu o genuíno amor. Nesse texto aqui nós encontramos o apóstolo João dentro dessa temática do amor. E nessa segunda metade do verso 16, ele está dizendo: Deus é amor. Ele vem de uma argumentação, de um incentivo, de uma exortação que direciona o seu auditório para dizer: amemos uns aos outros, nisto consiste o amor. E aí ele está explicando, exemplificando e expandindo. E João continua: Deus é amor. Irmãos, eu já devo ter dito isso, mas eu quero salientar mais uma vez. A doutrina do amor de Deus, que o D.A. Carson chama de a difícil doutrina do amor de Deus, nós temos nessa doutrina extremos, e nós devemos evitar os extremos. Um extremo é tomar a bendita verdade de que Deus é amor e querer justificar pecados. Não, quem não erra, quem não peca, Deus é amor. E tentamos esconder os nossos pecados, tentamos diminuir a gravidade dos nossos pecados, e fazemos isso nos cobrindo com o manto da verdade de que Deus é amor. Isso então é, na verdade, uma tentativa de justificar os nossos erros. Quando a Escritura diz que Deus é amor, a Escritura não está dizendo que Deus é somente amor, ou o fato de Deus ser amor não quer dizer que Ele também não seja justo e santo e não odeie o mal. Seria entender Deus parcialmente, seria entender Deus
de um modo a conceber que Deus justifica os nossos erros e os nossos pecados com base no fato de que Ele é amor. Deus, sim, Ele justifica os nossos erros, mas com base no fato de que Jesus morreu na cruz para pagar por esses erros, não pelo fato dele ser amor. Então, esse é um extremo, é querer colocar tudo sob o manto de que Deus é amor. Um outro extremo que nós às vezes nos apegamos é rejeitar o fato de que o amor ele envolve uma complexidade de coisas. Tentamos reduzir o amor a decisões. Eu já ouvi talvez dezenas de vezes: não diga que o amor é um sentimento, não diga que o amor é algo que simplesmente faz com que eu me sinta bem. Nós escolhemos amar, isso é verdade. Amor é uma escolha, mas amor não é só uma escolha. Querer dizer que aquilo que a Escritura chama de amor pode ser traduzido, resumido, somente no fato de que nós fazemos escolhas na direção de amar, isso é muito estranho com o conceito de amor. Na verdade, o amor é um conjunto de coisas. Quem ama, sente. Quem ama tem sensações fortes. Quando nós falamos que amamos a Deus, nós não simplesmente, não apenas friamente escolhemos amar a Deus. Não, nós temos sensações arrebatadoras. Como cantamos hoje à noite, como lemos o salmista dizendo, Ele nos redimiu. Nós gritamos de alegria. Pense por um pouco, justamente por justiça nós caminhávamos para o inferno. Por quê? Porque pecamos, porque escolhemos pecar. Os nossos pensamentos são maculados com o pecado, as nossas palavras são maculadas pelo pecado, as nossas ações. Com justiça Deus nos lançaria no inferno. Um Deus gracioso e amoroso enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Por que é que hoje nós caminhamos para Nova Jerusalém? Não é porque nós somos bons, não é porque reside alguma bondade, algum mérito em nós, é porque um Deus de amor enviou o seu Filho, Ele morreu em nosso lugar. Nós ouvimos o Evangelho, por sua graça cremos no Evangelho. Como não amar? Como não deleitar-se profundamente nesse Deus? Como às vezes não chorar de alegria por ser esse Deus tão maravilhoso, tão esplêndido, tão extraordinário como Ele é? Então, quando nós falamos que amamos, eu estou simplesmente fazendo escolhas. É mais do que isso. É degradante dizer que amar é somente fazer escolhas. Envolve sentimentos, envolve sensações, envolve escolhas, sim. Essas sensações também não são senhores sobre nós, é um conjunto de coisas. Deus é amor. Ao pensar no fato de que Deus é amor, nós estamos dizendo que aquele que é todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que fez todas as coisas e sustenta, Ele é amor. Dizer que Deus é amor é um modo de descrever a Deus. E, irmãos, antes de nós prosseguirmos, eu acho que ainda é importante pensar. Às vezes, a ideia de que somos pecadores nos domina com muita força, mesmo depois de redimidos. E de alguma maneira nos achamos muito indignos do amor de Deus. Isso é uma realidade que nos acompanha. Mas, irmãos, o fato de Deus nos amar não reside em nós, na nossa pureza, na nossa santidade. Isso é importante, mas o fato de Deus ser amor e nos amar reside nele mesmo.
porque Ele amou, porque Ele escolheu nos amar, porque foi da vontade dEle, é do agrado dEle nos amar, e porque isso revela quem Ele é. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. João insiste no fato de que o amor é uma espécie de identificação. Quando as nossas ações revelam amor, elas revelam que o nosso credo é verdadeiro. Elas revelam que a nossa confissão, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, essa confissão, ela não é apenas a proclamação de lábios, ela não é apenas uma proclamação fria, não são apenas palavras que de algum modo tentam nos identificar com Deus. As nossas ações nos colocam, nos empurram, nos distinguem, nos entrelaçam com o próprio Deus, de modo que João diz: todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. A ideia de permanecer aqui tem a ver com continuar, não apenas práticas esporádicas, não apenas práticas que depois de um tempo a gente diz: estou cansado de amar e só levar burdoada da vida, de ser enganado pelos outros e de ser o bobão, agora também eu vou pagar na mesma moeda. A ideia de permanecer é que mesmo passando por dificuldades, passando por tribulações, mesmo sofrendo coisas que são ruins das pessoas, permanecemos, continuamos. Entendemos que esse é o caminho que deve ser trilhado por nós. É interessante, lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, João diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E João abre o capítulo 13 com esse versículo, e logo a seguir João narra o lava-pés. Jesus lavou os pés de todos, menos o de Judas. Foi? Judas também teve seus pés lavados. O traidor, o perverso, ele também. É interessante, Jesus não deixou de amar porque iria pela cruz por causa daquilo que Judas fez, iria fazer, na verdade. A traição é pouco depois ali daquele momento que ele está junto com os discípulos, que ele lava os pés, que tudo aquilo acontece. Então, nós devemos permanecer amando. E o fato de permanecer, esse é um tema que João gosta muito. João e o Novo Testamento descrevem o cristão como alguém que crê e continua crendo, como alguém que se arrepende e continua se arrependendo, como alguém que ama e continua amando. Então, não existe essa característica de eu fazer isso por um tempo. Não, nós fazemos e continuamos a fazer. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Todo aquele que continua nessas práticas, que cuidam do próximo, ainda que o próximo nada possa fazer por nós, tal pessoa permanece em Deus e Deus nele. Agora note os versos 17 e 18, nós temos aqui um tema que é muito importante: a relação entre amor e medo. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Verso 18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Minha pergunta: quem tem medo não ama? É isso que João está dizendo?
ter algum tipo de medo é sinônimo de não amar? Quando nos encontramos com medo, isso é um sinal que não amamos mais, que deixamos o amor de lado, que abandonamos o amor. Ter medo é sinônimo de não amar? Parece que João está dizendo isso. E a resposta é sim e não. Como assim sim e não? Em primeiro lugar, deixe-me dizer que o medo é algo intrínseco ao ser humano. A palavra medo, como está traduzida aqui, ela pode significar, ela é traduzida para expressar o temor, o respeito que nós temos para com Deus, mas também a palavra medo quer dizer que em certos momentos nos sentimos inseguros, não queremos dar o próximo passo. Se dermos o passo, temos a sensação que vamos nos dar muito mal. Inclusive, essa tradução, ou essa palavra da língua grega, que é a palavra raiz para falar das fobias. Quem tem claustrofobia é alguém que tem um medo devastador de estar em um local fechado. E nós vivemos numa era de fobias, de medo. É importante dizer que nós temos medos, e é importante que nós tenhamos medo, certo? Como assim? Eu não sei quantos de vocês gostam de nadar. Eu gosto. Não tenho uma grande habilidade, mas eu gosto. Eu gosto de estar na piscina e estar assim no clima ideal e ficar... Eu gosto. Mas a gente não nada só na piscina. Não sei quantos de vocês já nadaram no rio. Como alguém do Nordeste, eu gostava muito do rio. A gente que é de lá, a gente gosta de rio. Certo? Certo, Thiago? A gente gosta de rio. Eu não perguntei se o pessoal daqui gosta tanto de rio, mas a gente gosta. E também, algumas vezes, eu estava nadando no mar. Se nós não tivéssemos medo, a gente continuaria nadando o mar adentro, até chegar a um ponto que o braço, o músculo não conseguiria mais suportar, nós morreríamos afogados. O medo, então, faz com que a gente não entre muito. Se você já esteve no mar num dia agitado, as ondas nos dão pavor, como a gente canta no hino. Porque o mar num dia agitado, a onda, uma atrás da outra. Por que a gente não fica muito ali brincando na praia, no mar, no dia que o mar é agitado? Porque nós temos medo, certo? Eu lembro bem, quando eu conheci a Kelly e quando eu fui expressar os meus sentimentos para ela. A princípio, eu tinha medo. Se ela disser um não, o trem vai dar errado. E dá um frio na barriga, você pensa um monte de coisa. Isso é, em parte, medo. Graças a Deus que ela não disse não. Mas a gente tem medo. Ter medo é inerente ao ser humano, certo? Inerente, faz parte, e é bom. Então, a nossa pergunta: quem tem medo não ama? Não. Ora, se o medo é intrínseco a nós, como ter medo seria sinônimo de não amar? Então, em parte, a resposta é não. João não está dizendo que ter algum tipo de medo é não amar. Tem muitos exemplos sobre ter medo, né? Tem, especialmente as mulheres, tem muito medo de barata. Eu acho que é nojo, uma mistura de nojo com medo. Quando vê a barata, corre, pula, sobe em cima das coisas. Então, ter esse tipo de medo não quer dizer que nós não amamos. Agora, irmãos, é fato. João está dizendo, especialmente no verso 18, no amor não há medo. Então, peraí, existe uma dimensão em que ter medo não está em conformidade com o amor, com amar.
certo? Existe alguma dimensão em que essas coisas não casam. Aí a gente precisa voltar no verso 18. No verso 18, João nos diz, temos que voltar no verso 17. Dessa forma entendemos o amor, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Então, quando permanecemos no amor, estamos em Deus, Deus em nós, e dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós. Agora, veja a segunda metade do verso 17. Para que no dia do juízo, João ele está falando de um momento específico, o dia do juízo. Esse dia do juízo ele foi profetizado no Antigo Testamento por praticamente todos os profetas. O dia do juízo, um dia de acerto de contas. Antigo e Novo Testamento nos falam desse dia do juízo. Essa expressão que João usa, para que no dia do juízo, ela é uma expressão escatológica. É uma expressão que fala acerca da consumação, quando o plano de Deus vai chegar na sua terminação. O dia do juízo vai ser aquele momento em que o Senhor virá para um acerto de contas. João está dizendo, para que no dia do juízo tenhamos confiança. A ideia de no dia do juízo termos confiança pode ser entendida da seguinte maneira: aqueles que amam permanecem em Deus e Deus neles. No dia do juízo nós teremos confiança, por estarmos no Senhor em relação àquele dia. Não precisamos ter nenhum tipo de medo, pelo contrário, temos confiança. Nós temos um credo verdadeiro e nós temos uma prática verdadeira. João se esforça dentro de toda essa carta para dizer, distinguir, apresentar quem é um verdadeiro cristão. Ele está lidando com a possibilidade real de pessoas que não eram verdadeiramente cristãs, especialmente aqueles que eram religiosos, que estavam no meio deles, mas que não tinham ou um credo verdadeiro ou uma prática verdadeira. E João está dizendo que essas duas coisas são muito importantes e andam bem juntas. Aqueles que permanecem no amor, no dia do juízo terão confiança, porque neste mundo somos como Ele. Essa identificação, esse entrelace entre nós e o Senhor é apresentada de maneira muito contundente. Os estudiosos, inclusive, usam palavras difíceis para falar desse entrelace. E aqui no caso que, no final do verso 17, falando de uma identificação, neste mundo somos como Ele. No verso 18, João nos diz, no amor não há medo. Como assim? No amor não há medo quando pensamos no dia do juízo. O restante das palavras de João nesse verso 18 esclarecem esse ponto, apontam exatamente para isso. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Deixa eu dizer o seguinte: não existe uma categoria de amor, o perfeito amor, olha, apenas o perfeito amor. Não, o amor normal, o amor ordinário, o amor comum tem que ser o perfeito amor. Não é isso que João está dizendo. O perfeito amor, ele é o resultado de um credo correto e uma prática correta. É isso. Todo cristão que confessa que é pecador, confessa que Jesus Cristo é o Salvador, confia apenas no Senhor Jesus para a salvação e tem uma prática decorrente dessa confissão, é isso que é o perfeito amor. João está dizendo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Meus irmãos, meus amigos, será que o medo acompanha as pessoas quando elas pensam na eternidade? Acompanham e muito. Evangelize e pergunte para essa pessoa
a quem você está evangelizando, pergunte sobre a eternidade. Você tem certeza que quando passarmos aqui, estaremos com o Senhor para sempre? As pessoas ficam apavoradas ao pensar na eternidade. As pessoas ficam apavoradas ao pensar na morte. O que é que tira de nós o medo em relação à morte, em relação ao dia do juízo, em relação ao porvir? É exatamente o fato de que nós reconhecemos, em um dado momento da nossa vida, reconhecemos que nós éramos pecadores. Deus, com justiça, nos puniria eternamente, mas conjuntamente, pelas Escrituras, entendemos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, como nos diz Paulo na sua carta aos Gálatas, e Ele morreu em nosso lugar. O sacrifício de Cristo é uma morte de substituição, substitutiva. Ele morreu no lugar de pecadores. Ele não morreu porque ele merecia a morte, ele não morreu porque ele tinha pecados, ele morreu para substituir os transgressores na cruz. Que transgressores? Aqueles que creem. Então, todo aquele que coloca a sua fé em Jesus, ele tem uma certeza, uma convicção. Essa convicção, ela fica enraizada no coração de quem crê, de tal modo que, se perguntar a qualquer um de nós o que é que você pensa sobre a eternidade, nós vamos falar: eu anseio por esse dia, esse é o meu prêmio, essa é a minha conquista. Lá em Apocalipse nos é dito que as primeiras coisas serão passadas, não haverá mais nem dor, nem pranto, nem lágrima, coisa alguma. Todos os infortúnios ficarão aqui. É isso que é para o cristão. Então, quando pessoas pensam na eternidade e dizem: eu não sei o que virá, eu não sei como que as coisas serão, tais pessoas têm uma angústia profunda, são possuídas de uma angústia terrível, terrível. Elas não têm a paz que deveria reinar em seus corações. Calvino diz: o temor traz tormento. Aqui o apóstolo amplia ainda mais a grandeza daquela graça da qual ele fala. Pois é como uma condição muito miserável sofrer tormento sem trégua. Nada se deseja mais do que apresentar-nos diante de Deus com uma consciência tranquila e mente serena. Isso só acontece quando nós estamos em Cristo. Quando não estamos em Cristo, somos tomados de um profundo pavor. É isso que controla nossas mentes e corações. O apóstolo então nos diz: o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. É exatamente isso. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então João está dizendo: se a sua prática não é decorrente da sua fé, e se a prática que é decorrente da nossa fé não é traduzida em ações que demonstram cuidado para com aqueles que precisam dos nossos cuidados, João está dizendo: provavelmente você não é um cristão de verdade. João já falou em outros momentos: se nós sabemos de um irmão que ele está padecendo, que ele está em uma situação de necessidade, e nós falemos: muito bem, se aqueça, se alimente, e não tomamos nenhuma providência para aliviar aquilo, João diz: como pode estar aperfeiçoado, evidenciado o amor de Deus em tal pessoa? Nos versos 19 a 21 nós nos deparamos com mais uma questão. João diz: nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Duas questões. A primeira, no verso 19, nós amamos a quem? Amamos a Deus? É desse modo que a King James traduz e a New King James também traduz, mas basicamente só a King James e a New King James traduzem desse modo. Nós o amamos como uma referência a Deus. Nós amamos pode bem ser uma referência a uns aos outros. Nos versos 7, 11 e 12 do capítulo 4, João está insistindo exatamente nesse amor em que nós demonstramos de uns para com os outros. Capítulo 4, verso 7: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Chegando no verso 11: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Verso 12: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, a ideia desse amor orbitando de uns para com os outros não foge do cenário. Como podemos decidir isso a partir da gramática? Eu preciso dizer que, até onde me consta, a gramática não define a situação aqui. Há uma variante textual, em alguns manuscritos a ideia de amar a Deus aparece, mas é interpretada como um acréscimo. De maneira geral, os escribas acrescentavam e não tiravam. E formar o argumento baseado na variante textual é muito fraco. É algo que a gente deve evitar. Mas, logo a seguir, João diz: amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, parece, quando seguimos na leitura, que o alvo do amor é realmente Deus. Parece. Como nós já falamos várias vezes, existe essa exortação de amarmos uns aos outros. Ainda que João fale, se alguém afirmar, eu amo a Deus, a concentração da exortação que vem a seguir tem a ver com amar o irmão. Então, mais uma vez, decidir a partir da gramática e decidir a partir do contexto não parece algo fácil, algo em que nós tenhamos todas as informações que desejamos. Como é que a gente faz quando estamos diante disso? Eu tenho uma tendência de considerar ambas as possibilidades. Eu tenho uma tendência de não descartar nenhuma das possibilidades. Nós amamos a quem? A Deus e uns aos outros. Isso pode estar dentro do que João pretende dizer. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O ponto que é claro: o nosso amor é um amor derivado. Aqui, irmãos, mais uma vez, nós somos levados, conduzidos. João nos pega pela mão e nos diz o seguinte: não há lugar para vanglória. Não há lugar para que pensemos que até mesmo o amor é algo que existe em nós de forma inata, sempre esteve conosco. Não. Quando eu e você fizermos algo de bom, de proveitoso, algo que está de acordo com essa exortação constante, ame, tenha ações que favoreçam os outros, ainda que você em nada venha a ser favorecido por aquela pessoa. Quando nos encontrarmos fazendo essas ações, levantemos as mãos e glorifiquemos a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado.
simplesmente, totalmente pelo fato do Senhor ter me amado primeiro, é que eu posso fazer alguma coisa. Caso contrário, irmãos, o nosso egoísmo, ele é tão grande, ele é tão expressivo, ele é tão enraizado que nós não faríamos nenhuma outra coisa a não ser termos ações egoístas, a não ser termos ações que procuram bem de nós mesmos. Somente porque Ele nos amou primeiro é que de fato nós amamos a Deus e ao próximo, e nisso devemos glorificar a Deus. Agora, João parte para uma dimensão muito prática. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. João está propondo, na verdade, um teste entre discurso e prática. João está fazendo isso o tempo todo. Se alguém diz, se alguém afirma, se essa é a confissão de alguém, eu amo a Deus, Deus é a pessoa mais importante que existe no universo, eu amo a Deus. E João está dizendo, sim, muito bem, que lindo, que maravilhoso. Mas olha, o fulano de tal, eu não consigo suportá-lo. Irmãos, eu já presenciei crentes dizendo isso. A pessoa se voltou, pastor, fulano de tal é insuportável. Já teve momentos, eu tive presente. Eu penso que se não tivesse eu e outras pessoas, os demais que estavam na sala, um pularia no pescoço do outro, com tanto amor. Não tinha nada de amor, tinha muito ódio. E irmãos, eu admito que nós, seres humanos, pecadores redimidos, nós ainda temos a capacidade de sermos odiáveis, certo? Nós, por imaturidade, nós podemos fazer coisas que não deveríamos fazer, podemos dizer coisas que não deveríamos dizer. Mas é aqui que o verdadeiro cristianismo vai se manifestar. O verdadeiro cristianismo vai se manifestar quando nós olhamos para nós e nós reconhecemos que temos essa capacidade de falar, de fazer, ou de não falar, ou de não fazer quando deveremos falar e fazer. Precisamos admitir que nós não somos perfeitos. Às vezes o nosso problema é achar que nós estamos num estado de maturidade que não falhamos mais, que não falamos mais o que não deveríamos, que não fazemos mais o que não deveríamos, e daí começamos a nutrir um conceito mais elevado a nosso respeito do que o que deveríamos nutrir, e não aceitamos sermos contestados. É exatamente isso. Queremos pensar que o nosso cristianismo é a medida da perfeição. E criamos muitos problemas por causa disso. Mas, irmãos, nós precisamos, nas nossas dificuldades com os nossos irmãos, João aqui fala de um irmão odiando. A gente odeia, isso não acontece do dia para a noite. Eu estava muito bem com meu irmão e agora eu estou odiando. Uma série de coisas aconteceram. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja não é um edifício pronto. A igreja é um edifício em construção. A igreja não é um edifício com o acabamento perfeito e fino. Não. Hoje somos nós quem ferimos o nosso irmão. Amanhã talvez o nosso irmão está nos ferindo. Eu já ouvi pessoas dizendo, mas na igreja não era para ter isso.
Eu encontrava isso quando eu estava lá no mundo. Eu vim para o contexto da igreja, o ambiente da igreja. Eu continuo encontrando esse tipo de coisa. É lógico, querido. A perfeição é só quando nós formos glorificados. Enquanto estamos aqui, pode ser que nós espetemos os outros, ou os outros nos espetem com aquilo que falam, com aquilo que fazem. Por quê? Porque nós ainda não fomos aperfeiçoados nesse sentido da glorificação. Então pode acontecer? Pode. Como que cristãos agem? Cristãos conversam. Cristãos dizem, seguindo, por exemplo, o que está lá em Mateus 18: se o teu irmão pecar contra ti, não saia escrevendo no Facebook, não saia escrevendo nas redes sociais, não saia contando para a torcida do Corinthians. Desculpa aí, gente, eu não resisto às vezes, que eu falo assim de uma grande torcida. Não saia dizendo para todo mundo, perdão. Procure seu irmão, procure sua irmã, converse com ele, converse com ela. Não, Cleito, mas você não sabe o tanto que ele é orgulhoso, o tanto que ela é orgulhosa. Leva 2 testemunhas para que toda a situação se resolva. Irmãos, de maneira geral, com conversa, com oração, resolvemos os nossos problemas. De maneira geral, isso acontece. Somente pessoas que estão tão convictas da sua perfeição é que não admitem que podem estar erradas e que podem e devem voltar atrás. Somente pessoas assim. Mas de maneira geral as pessoas admitem e voltam. João nos diz, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, João está dizendo, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João está dizendo o seguinte: a materialização da nossa fé, ela é entendida, percebida, quando o nosso amor, que é confessado em relação a Deus, ele se traduz em relação ao nosso irmão. Como assim? Cuidando do nosso irmão, perdoando o nosso irmão, aceitando o perdão que vem do nosso irmão, nas nossas relações fraternas. As nossas relações fraternas, já nos disse Mark Dever, são a visualização do Evangelho. Como é que eu e você tornamos o Evangelho visível? É quando a igreja está reunida, é quando a igreja adora, é quando a igreja se relaciona, e nessa relação existe confissão, existe perdão, existe um abraço, existe um desejo de renovar as coisas para que nós continuemos com o nosso irmão, com as imperfeições que ele tem, com as imperfeições que nós temos. João então diz, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Deixemos de lado essa confissão frívola, inútil. Eu amo a Deus, ó Deus, como eu te amo, e com o seu irmão você é um pitbull. Não. João está dizendo, você é um mentiroso. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Queridos, essa passagem nos leva a algumas aplicações para as nossas vidas. Eu reservei pelo menos 4. Primeira, dizer que Deus é amor não é o mesmo que dizer que Deus é só amor. Não confunda. Não se esconda. Não crie um Deus que parece que um dos seus atributos esmaga ou camufla todos os demais. Não. Deus é amor, essa é a sua essência, e sendo Ele a essência da bondade, das ações que beneficiam os outros, eu e você devemos tomar o nosso Deus como o nosso exemplo
para que nós tenhamos ações amorosas para com os outros. Pare e pense por um minuto. Quando Jesus veio e morreu em nosso lugar, o que eu e você poderíamos dar para Ele, fazer por Ele, que recompensasse o que Ele fez por nós? Nada. Ah, mas eu adoro a Deus. A sua adoração é uma tentativa de recompensar o que Jesus fez por você. Nem chame isso de adoração. A nossa adoração é o louvor, é a gratidão que se expressa da nossa parte por algo que nós não temos a mínima chance de recompensar. Cantar louvores, evangelizar, cultuar, fazer algo pelas pessoas é uma tentativa de recompensar o que Jesus fez por nós. Não chame isso de adoração. Isso seria blasfemo. Seria blasfemo da nossa parte dizer esse tipo de coisa. Mesmo Jesus, sabendo que não haveria nada em nós que pudesse ser manifestado como a recompensa do seu amor por nós, Ele veio, Ele morreu, Ele pagou naquela cruz. Imitemos o amor de Deus. Sentir medo não é errado. Essa é uma segunda aplicação para as nossas vidas. Na verdade, o medo é uma forma de nos protegermos. Porque temos medo, nós escapamos de um monte de encrenca. Por quê? Porque temos medo. Então, não tem problema em sentir medo, e é lógico, medo na proporção correta e medo do que é correto ter medo. A gente também não pode ficar aderindo a esse modismo de fobias que existem por aí. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Se nesse momento você está pensando no dia eterno, no dia do juízo, e se aquilo que está no seu coração é medo, eu posso lhe garantir algo. Muito provavelmente, Jesus Cristo ainda não é o seu Salvador. Ele pode ser o seu Salvador hoje. Como assim? Reconheça que você é um pecador. Reconheça que as suas mãos estão sujas por causa do pecado. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Talvez até hoje você confiou em santos, você confiou em Maria, você confiou nisso ou naquilo, você confiou na sua religião, você confiou na sua bondade própria. Pare de confiar em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Confie somente em Jesus Cristo. Não, Cleiton, é Jesus e também os santos. Essa fé, esse tipo de fé insulta a Deus. A fé que salva é aquela fé que colocamos somente em Jesus Cristo. Confie somente nele. Se você entender que somente Jesus, aquele que morreu na cruz, é o Senhor e o Salvador, e confiar somente nele para a sua salvação, esse é o dia em que o Espírito Santo vem morar na sua vida, vem habitar em você, vem transformar você. Quando isso acontece, o medo dá lugar à confiança. Passamos a confiar no Senhor, passamos a ter uma certeza de salvação, não por nosso mérito, mas porque cremos em Cristo, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Terceiro, quando observarmos amor por Deus ou uns para com os outros, não nos esqueçamos, isso não é inato a nós, vem de Deus. Louvemos o Senhor, glorifiquemos a Deus. E por fim, o amor a Deus, ele deve ter dimensões palpáveis. Ah, meu irmão, não se engane, não se engane. Se você diz que ama a Deus, mas não consegue amar o seu irmão, João está dizendo, você é um mentiroso. Não adianta, você é um mentiroso. Meus queridos, pode ser que as pessoas se manifestem e contestem a nossa fé, pode ser que a nossa fé seja odiada. Por causa desse contexto de coronavírus,
se ouviu, eu acho que eu nunca ouvi tanto na minha vida a ideia da necessidade de um governo mundial para combater a pandemia, uma epidemia de nível global. Está pronto agora, vai vir um anticristo e todas as coisas, e o nosso fim vai ser triste. Irmãos, se tem algo que nós nunca devemos ter medo, é acerca da morte e acerca do porvir. E eu registrei as palavras de Basílio de Cesareia, quando o prefeito da cidade, a serviço do imperador, que era simpatizante do arianismo, quando ele foi confrontar Basílio de Cesareia, Basílio respondeu: a única coisa que possuo, que poderias confiscar, são estes farrapos e alguns livros. Tampouco podes me exilar, pois onde quer que me mandes, serei hóspede de Deus. E quanto às torturas, meu corpo já está morto em Cristo. A morte me fará um grande favor, pois me levará mais rápido à presença de Deus. Nada vai se levantar como um temor real para aqueles que creem. Se as nossas vidas estão nas mãos de Jesus, nós temos tudo. Que louvemos o nosso Deus, que agradeçamos a Ele e que vivamos vidas marcadas por amor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. O Senhor é tão santo, o Senhor é tão poderoso, e o Senhor é amor, como nós lemos em Tua palavra. Senhor, é tão bom ler sobre isso e guardar Tua palavra, Deus, guardar esses desafios para as nossas vidas. É tão bom, Deus, porque nós sabemos da nossa pecaminosidade pessoal. Pedimos que o Senhor seja gracioso conosco. Pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria ao lidar com o nosso irmão naqueles dias difíceis. Naqueles dias em que parece que não temos como vencer nossas dificuldades, nossas diferenças. Ó Deus, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos encha de humildade, que o Senhor nos encha de uma lembrança de como fomos amados e do desafio que temos de expressar o nosso amor por Ti, amando os nossos irmãos. Sim, Deus, nós louvamos o Teu nome e nós pedimos essas coisas, oramos em nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.